Boa tarde, a paz do Senhor para meus irmãos, amém? Aqui que está falando é a irmã Tatiana. Eu venho trazer uma palavra para meus irmãos, amém? E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor para meus irmãos. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor. Amém, meus irmãos? E a palavra se encontra em Gênesis, capítulo 16, o primeiro até onde Deus permitir. Amém, meus irmãos? Gênesis, capítulo 16, do versículo 1 até onde Deus permitir. Amém, meus irmãos? Quem tiver Bíblia e quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cuja o nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva para que eu tenha filhos por meio dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido. Depois de 10 anos que Abraão habitará na terra de Canaã, e ele possuiu Agar, e ela concebeu, porém, vendo que conceberá foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: Minha ofensa é por tua causa. Minha serva pus em teus braços, e vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada a seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que bem parecer aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. Só até aqui, meus irmãos. É que Deus está falando para você nessa tarde, meus irmãos, que quando Ele promete, meus irmãos, faz uma promessa para mim, para você, meus irmãos, Ele vai cumprir, meus irmãos. Porque promessa de Deus não tem prazo de validade na minha tua vida, não, meus irmãos. Porque muitas das vezes você se precipita. Muitas das vezes você quer passar na frente do Senhor. Porque você não quer esperar no tempo do Senhor. Porque quando Ele promete, meus irmãos, Ele vai cumprir na minha tua vida. Porque o tempo é dele, meus irmãos. E quando Ele promete, Ele cumpre. Porque Deus não é um para que minta, e muito menos é um para que venha se arrepender, meus irmãos. A Sara, meus irmãos, pediu para o seu esposo Abraão deitar com a serva, né, com Agar, para conceber o filho, né, meus irmãos, para ter um filho, né? Porque ela achava que não ia ter filho, achou que a promessa de Deus não ia se cumprir na vida dela. Mas depois ela se arrependeu, meus irmãos. Porque ela viu que, né, se achou que estava sendo desprezada, né, meus irmãos? Porque viu a serva, né, meus irmãos? Veio na Agar, né, com a barrigona, né, meus irmãos? Né? Depois ela, né, se achou que estava sendo desprezada. Porque ela não quis esperar no tempo do Senhor, meus irmãos. Ela achou que o que o Senhor prometeu na vida dela não ia se cumprir. Aí ela se precipitou, meus irmãos, mandando seu esposo Abraão deitar com a serva, com Agar. Mas depois ela gerou, meus irmãos, porque foi no tempo do Senhor. Mas ela queria no tempo dela. Mas ela se precipitou em mandar seu esposo Abraão deitar com a serva, com Agar. E depois ela ficou se sentindo desprezada, meus irmãos. Né? Porque viu a serva, né, com a barrigona, né? Depois que, né, deu à luz, teve o Ismael. Aí foi que ela se sentiu pior, né? Como mulher, ela se sentiu pior. Porque ela não quis esperar no tempo do Senhor. Não era melhor ela ter esperado no tempo do Senhor, meus irmãos? Esperar a promessa de Deus na vida dela? Porque Deus prometeu que ia dar um filho para ela, Deus ia dar, meus irmãos. E como Deus deu, mas foi no tempo do Senhor. Mas ela se precipitou, meus irmãos, em mandar seu esposo deitar com a serva. Mesmo assim somos eu e você, meus irmãos. É diferente da minha na tua vida. Que nessa tarde você não se precipite, que você não queira passar na frente do Senhor. Porque tem preço, meus irmãos, quando você passa na frente do Senhor, quando você quer antecipar a promessa dele na minha na tua vida. Porque se ele prometeu, meus irmãos, não importa o tempo. Porque a promessa dele não tem validade da minha na tua vida, não. Porque se ele prometeu, meus irmãos, ele vai cumprir. O tempo da espera, meus irmãos, dói, machuca. Mas a gente tem que esperar, meus irmãos, a gente tem que ter paciência. A gente tem que esperar no tempo do Senhor. Porque tudo que ele faz é perfeito e agradável, meus irmãos. Porque quando você quer passar na frente do Senhor, quando você quer antecipar a promessa, meus irmãos, a gente paga preço. E você até pode antecipar a promessa, meus irmãos, do Senhor na nossa vida. Mas a gente paga preço, meus irmãos. E o preço é alto.
E que nessa tarde você não queira pagar preço, meus irmãos. Você espere no Senhor. Porque o que Ele prometeu na tua vida, Ele vai cumprir, meus irmãos. Mas você fique, meus irmãos. Você tenha paciência. E espere, meus irmãos, no tempo do Senhor. Porque se Ele prometer, Ele vai cumprir, meus irmãos. Porque é no tempo dEle. Não é no meu tempo, nem no teu tempo. O tempo da espera dói, meus irmãos. Mas é necessário você esperar. É necessário, meus irmãos, a gente ter paciência. Porque para tudo é um tempo determinado, meus irmãos. Então você espere no Senhor, meus irmãos. Você não se apresse, você não se precipite. Porque tem preço, meus irmãos, quando você se precipita. Quando você quer passar na frente do Senhor. Tem preço, meus irmãos. E que você não queira pagar preço, meus irmãos. Você espere no Senhor com paciência. Porque se Ele prometer na tua vida, Ele vai cumprir. Porque o tempo é dEle. Ele faz quando Ele quer, na hora que Ele quer. Não é como você quer. Não é do meu jeito nem do teu jeito. Porque quando Deus promete algo pra gente, meus irmãos, a gente quer que Deus cumpra logo. A gente se apressa, a gente quer, né? Fica apressado, quer que Deus cumpra logo o que Ele prometeu. Mas não é assim não, meus irmãos. Porque para tudo é um tempo. Vai ter o tempo que Ele vai prometer e vai ter o tempo que Ele vai cumprir. E aí você tem só que esperar e confiar em Deus que você serve. Porque se Ele promete, Ele cumpre, meus irmãos. Mas o tempo é dEle. Que você não se precipite, meus irmãos. Não faça igual Sara, se precipitar. Mandar sua esposa deitar com a serva. Depois ela se arrependeu, meus irmãos. Mas aí já era tarde. Ela se arrependeu. Mas aí já foi, né, tarde, né? A serva já tinha engravidado, já tinha, né, dado a luz, né? Gerou Ismael. Mas o da promessa foi o dela, foi, né? Foi o Isaac. Mas ela se precipitou. Quis antecipar, né? Achou que não ia dar, achou que não ia dar, que não ia ter filho, que não ia gerar. Mas quando Deus promete, meus irmãos, não importa a minha e a tua idade. Quando Ele promete, meus irmãos, Ele cumpre. E você pode ter 100 anos, mas Ele vai cumprir. Porque se Ele prometer, ele vai cumprir. Mas é no tempo dEle. E que você aprenda a esperar. Você tenha paciência. Fique no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Espere com paciência, meus irmãos. Porque quando Deus promete, Ele cumpre, meus irmãos. Mas você espere com paciência. Você não se precipite. Você não queira fazer do seu jeito. Porque quando a gente faz do nosso jeito, meus irmãos, a gente tem preço. E o preço é alto. Só quem já pagou preço aqui sabe como dói pagar preço por desobediência. Como dói pagar preço por se precipitar. Por querer apressar as coisas de Deus na nossa vida. A gente paga preço, meus irmãos. Porque quando Deus promete, Ele cumpre. Mas é no tempo dEle. Não é no meu tempo, nem no teu tempo, não. Que você aprenda a esperar no Senhor. Que você confie no Deus que você serve. Se Ele prometer, Ele vai cumprir, meus irmãos. Porque o tempo é dEle. Que você aprenda a esperar. Que você não se precipite. Você aprenda a esperar no seu Pai. Porque nosso Pai só quer o melhor para mim e para você. Mas que nessa tarde, meus irmãos, você não se precipite. Você não queira antecipar a promessa dEle na minha e na tua vida. Porque o preço é alto, meus irmãos. O preço é alto. Amém, meus irmãos? Agora a irmã Tatiana vai louvar. E eu queria que Deus falar com meus irmãos também através do louvor. Amém, meus irmãos? Oh, glória. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória, aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Oh, glória. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. No meio do deserto, sem amigo e sem teto, ela anda e vai, vai, vai. Com um bocado de pão e um odre de água, ela anda e vai, vai, vai. Sem ter pra onde ir e nem onde ficar. Parecia sozinha, sem ninguém pra ajudar. Era assim que Agar e seu filho Ismael caminharam errantes sobre o olhar do céu. Andaram muitos dias em meio calor. Comeu todo o pão e a água acabou. Não tinham mais sustento para os alimentar. Parecia ao fim que estava a chegar. Ah, consumida toda a água do odre, Agar deitou o menino debaixo de uma árvore
e se distanciou dele, e já quase sem forças, mas protegida pela sombra daquela árvore. Quem sabe Ismael chorou. E Deus ouviu a voz do menino, enviou-lhe um anjo, brandando Agar, e lhe disse: Agar, não te preocupas com isso. Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Abre-se os olhos e ela enxergou a fonte de água que Deus lhe mostrou. Deu água ao menino, bebeu-a também, renovou as forças para ir mais além. Deus agia assim, não dá para explicar, permite que tudo venha se acabar. Você ora e chora e Deus chega na hora. Ele tem pra te dar. Ele tem pra te dar. Eu tenho água, eu tenho pão, eu tenho graça, eu tenho salvação, eu tenho vida, tenho surpresa, eu tenho providência hoje aqui pra minha igreja. Não acabou, ainda tem mais. Esse deserto não vai te matar jamais. Chama por mim, pelo meu nome, pois um deserto pra você eu tenho fonte. Eu sou o Deus que falo contigo. Descanse em mim, pois eu sou o teu amigo. Não se desespere, você não irá morrer, porque ainda tem muita coisa que você irá fazer. Ora que eu te ouço, ouço e atendo, atendo e faço, faço e surpreendo, surpreendo a terra me escuta, faço do deserto um grande rio sem cair chuva, conta que a vitória é certa, busca que eu tenho, providência pra você, providência no deserto. Eu tenho água, eu tenho pão, eu tenho graça, eu tenho salvação, eu tenho vida, tenho surpresa, eu tenho providência hoje aqui pra minha igreja. Não acabou, ainda tem mais. Esse deserto não vai te matar jamais. Chama por mim, pelo meu nome, pois um deserto pra você eu tenho fonte. Eu sou o Deus que falo contigo. Descanse em mim, pois eu sou o teu amigo. Não se desespere, você não irá morrer, porque ainda tem muita coisa que você irá fazer. Ora que eu te ouço, ouço e atendo, atendo e faço, faço e surpreendo, surpreendo a terra me escuta, faço do deserto um grande rio sem cair chuva. Contempla a vitória, que a vitória é certa, certa pra quem busca, busca e espera. Porque eu tenho pra você providência no deserto, providência no deserto. Oh, glória! Nessa tarde, meus irmãos, Deus é providência para mim no teu deserto, meus irmãos. Porque Deus hoje vai fazer jorrar água no meio do teu deserto, meus irmãos. Porque a vitória é certa, meus irmãos, para aquele que busca, para aquele que não desiste, meus irmãos, na caminhada, para aquele que persevera, para aquele que continua adorando, que continua fazendo a vontade do Senhor, em meio às provações, em meio às lutas, em meio à tempestade. Para esse que busca, meus irmãos, independente da situação, independente da circunstância, tem providência, meus irmãos. E nessa tarde, porque você buscou, porque você perseverou, porque você não desistiu na caminhada, Deus está entrando com providência na minha e na tua vida, meus irmãos. Porque Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você necessita. E nessa tarde, receba a providência de Deus na minha e na tua vida. Porque nessa tarde, meus irmãos, Deus está entrando com providência na minha e na tua vida. Porque o que você não pode fazer, meus irmãos, só Ele para fazer. Porque Ele é Deus das causas impossíveis. O que para mim e para você está sendo impossível, para Deus não é nada. E nessa tarde Ele está entrando para resolver a minha e tua causa. Porque Ele está entrando com providência na minha e na tua causa hoje, meus irmãos. Porque Deus é providência na minha e na tua vida. Quando a gente busca, meus irmãos, quando a gente faz a vontade do nosso Pai, Ele faz a nossa, meus irmãos. Por isso que nessa tarde Ele está entrando com providência na minha e na tua vida. Porque o meu teu deserto vai jorrar água, meus irmãos. Porque o meu teu deserto chegou ao fim, meus irmãos. E nessa tarde, meus irmãos, Deus é providência na minha e na tua vida, meus irmãos. Porque o meu teu deserto, meus irmãos, hoje chegou ao fim. Porque Deus hoje vai fazer jorrar água, meus irmãos, no meu teu deserto. Ele bebê. Ele bebê. Ele bebê. Ele bebê. Ele bebê. Ele bebê.
Iribibish, 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 iribish, iribibish, iribibish, iribish, iribish, iribibish, iribibish. Receba a providência de Deus. Receba a providência de Deus. Receba a providência de Deus aí na tua vida. Iribish, iribibish. Toma a providência de Deus na tua vida. Iribish, iribibish. Recebe providência de Deus na tua vida aí hoje. Receba a providência. Tome posse de providência de Deus na tua vida. Iribibish, 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 iribibish. Receba a providência hoje de Deus na tua vida. Receba. Receba a providência. Iribish, iribibish, 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 iribibish. Eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe, meus irmãos. Nessa tarde ele providencia também na tua vida. Ele está entrando com providência também na tua vida. Ele está entrando para fazer o impossível acontecer também na tua vida. Receba a providência. Receba a providência. Receba a providência. Receba a providência. Iribish. Iribish. Isso até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana ter lido a palavra. Eu não sei cantar esse louvor todo, meus irmãos, cantei, né? Do meu jeito, mas deu, né? Deu para cantar. Eu creio que, meus irmãos, né? Deu para meus irmãos entender alguma coisa, né, meus irmãos? Porque, né? Eu cantei, né? Nunca cantei esse louvor, não. A primeira vez foi hoje, mas, né? Quando Deus manda, a gente tem que obedecer. Deus mandou cantar esse louvor e eu cantei. Não sabia a letra todinha, mas eu, né? Deu para cantar um pedacinho, né? E eu creio que Deus falou com meus irmãos através do louvor e através da palavra. E foi um pouco que a irmã Tatiana entendeu, né? Um pouco que eu entendi expressei para os meus irmãos, né? E fiquem todos com Deus, a paz do Senhor, e tenham todos uma ótima tarde. E um ótimo final de semana.